Gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias aí no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós hoje iremos estudar no capítulo de número 1, tá? Capítulo 1, dos versículos de número 29 ao versículo de número 34. Basicamente, nós iremos então dar continuidade àquilo que eu comecei com os irmãos na semana passada, tá bom? E se Deus permitir, né, segundo a sua vontade e graça, nós continuaremos nesse livro, né? É um livro bem interessante para nós entendermos, né, a respeito do Evangelho que escreveu aqui Marcos. Então, Marcos 1, do 29 ao 34. Então, é um texto bem curto, tá bom? E bem fácil de entendimento. Vamos à leitura, então. O texto vai dizer assim: E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez e nós então daremos início ao estudo. Ó Deus Santo e Bendito, Pai, que estamos diante da Tua Palavra, Pai. Pai, que o Senhor venha agora nos abençoar, Pai, iluminando as nossas mentes e corações, Pai, para entendê-la, Pai. Pai, nos ajude, Pai, a partir desse momento, a nos concentrarmos, Pai, a dedicarmos atenção, mesmo depois de um dia cansativo para todos nós, Pai, que nós possamos dedicar atenção, Pai, segundo a força que o Senhor mesmo nos dá, para aprendermos da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse na semana passada, eu iniciei aqui o estudo em Marcos também, né? Nós estudamos aqui do versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo de número 21 ao versículo de número 28. Basicamente, só para nós relembrarmos, nós estudamos, né, a passagem, né, o relato que Marcos nos conta, de Jesus entrando numa sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum, e Jesus passa ali a ensinar na sinagoga de Cafarnaum. As pessoas que estavam ali, né, ouvindo a Jesus, elas ficam maravilhadas com o ensino de Jesus, e o motivo que Marcos nos dá aqui é que elas se maravilhavam da sua doutrina porque ele ensinava com autoridade. Autoridade essa que os escribas da época de Jesus não tinham. E em seguida no texto diz para a gente ali que entra um homem possesso, né, de um espírito imundo, de um espírito maligno, e Jesus, mais uma vez com autoridade, ele vai expulsar aquele espírito maligno daquele homem. E é interessante que por causa do ocorrido nessa sinagoga de Cafarnaum, por causa dessa expulsão desse espírito imundo, lá no versículo número 28, o texto vai dizer para a gente que correu célere a fama de Jesus em todas as direções. A ideia aqui é de que Marcos começa a destacar aqui o início da grande popularidade de Jesus do seu ministério. Né? Então, a palavra-chave que a gente vê nesse primeiro capítulo de Marcos é popularidade, é fama. Jesus começa a ganhar popularidade, as pessoas começam a conhecê-lo. Ele começa a mostrar sinais, a fazer milagres, a ensinar com autoridade, de modo que as pessoas passam a enxergar alguém diferente. E essa fama, essa popularidade começa a ganhar cada vez mais notoriedade, e Jesus vem a ser conhecido cada vez mais pelas pessoas. Tanto é que no versículo de número 33 que nós lemos, o texto diz aí que toda a cidade estava reunida à porta, ali na porta da casa de Pedro. Por quê? Porque toda a cidade já conhecia a respeito de Jesus. Lá no versículo de número 37, um pouco mais à frente, vai dizer que, tendo encontrado seus discípulos, né, lhe disseram: todos te buscam. Então, as pessoas passaram a buscar a Jesus, a verem em Jesus algo diferente.
então passaram a clamar a sua presença. Lá no versículo número 45, o texto vai dizer que, tendo ele saído, é que Jesus cura um paralítico, né? O texto vai dizer que ele entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. Aí a gente vai dizer assim, ó, e de toda parte vinham ter com ele. Basicamente a ideia de que Jesus está crescendo em popularidade. O que nós veremos aqui no nosso texto hoje, né? Basicamente, nossa passagem que nós lemos, nós veremos Jesus o tempo inteiro aqui, ele ajudando pessoas, ele curando pessoas. Os dois relatos que nós veremos aqui é de Jesus realizando curas ali no seu ministério em Cafarnaum. E a ideia é de que a popularidade continua aumentando, continua crescendo. E o que nós veremos aqui com calma mais à frente é que Jesus ele não faz o que faz, ele não realiza milagres, cura pessoas em busca de popularidade, em busca de fama. Ele faz por misericórdia e compaixão. Tanto é que em outras ocasiões, Jesus ele se retira para lugares, para deserto, por exemplo, para um deserto, por exemplo, para orar. Isso vai acontecer logo mais à frente, aqui a partir do versículo número 35. Então Jesus, embora ele faça o que faça, né, no relato que Marcos nos conta, ele não faz em busca de algo, em busca de ser famoso, de ser aclamado. Ele faz por pura graça, por pura misericórdia. Mas a popularidade, ela é inevitável. Ela vem até ele. Aí ele se torna conhecido, mesmo sem ter a intenção de se tornar alguém popular, por assim dizer. Basicamente, o nosso estudo, a partir de agora, ele se divide em duas partes. Os irmãos repararam bem a nossa leitura? Dos versículos número 29 ao 31, nós veremos aí algo a respeito da cura da sogra de Pedro. Né? É um relato bem interessante, né? É um relato muito curto. Acresce aqui que esse relato seja o relato mais curto de uma cura individual no Novo Testamento que Jesus realiza. É um relato bem curtinho aí. A gente vai ver aqui algumas coisas a respeito desse relato aqui. E do versículo de número 32 ao 34, que é a segunda parte do nosso aqui estudo, nós veremos aí Jesus curando muitas outras pessoas. Basicamente, pessoas trazem a Jesus endemoniados e doentes. Jesus realiza a cura dessas pessoas, demonstrando aí bondade, né, e misericórdia em suas vidas, né? É interessante que nessa passagem, né, e não só nessa passagem, mas no capítulo 1 de Marcos, em Marcos de maneira geral, você vê Marcos usando muito algumas palavras que denotam agilidade e habilidade de um guerreiro romano. Quando você vê esse texto, você vê que Marcos vai usar assim, palavras como e saindo, logo, em seguida, imediatamente. O que isso significa? Lembra que Marcos ele foi escrito, né, para romanos, né? E romanos valorizavam a ideia de um guerreiro, de alguém que combate, de alguém que tem força. Lembra o Império Romano, o Exército Romano? Então, os romanos admiravam essas coisas. E Marcos, escrevendo para os romanos, ele quer mostrar que Jesus, de fato, ele é um guerreiro divino, que faz. Então, Marcos faz e acontece, né? Marcos vai passar a usar esses termos logo em seguida, imediatamente. A ideia é de mostrar que Jesus ele não para. Ele está para lá e para cá. Para lá e sempre fazendo alguma coisa. Como um guerreiro romano costuma agir em batalha. Ele está sempre para lá e para cá, fazendo algo. É isso que Marcos quer demonstrar. Jesus fazendo algo. Jesus sempre realizando. Ele nunca está parado. O seu ministério é sempre dinâmico. É sempre muito ativo aí. Essa é a ideia que nós veremos não só nesse texto, mas ao longo do Evangelho de Marcos, nós tivemos a oportunidade, se Deus quiser, de continuar estudando. Então, basicamente, essas são as duas partes do nosso estudo de hoje, tá? A cura da sogra de Pedro e, em seguida, Jesus curando também outras pessoas, expulsando outros demônios. Essa é a estrutura do nosso estudo de hoje. Vamos começar, então, meus irmãos, a partir do versículo 29, a nossa exposição diretamente do texto e de fato. O texto vai dizer assim no versículo 29, tá? E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Né? Vamos lá, meus irmãos. Esse relato aqui fala a respeito da cura da sogra de Pedro.
Marcos, quando escreve o seu evangelho, os estudiosos eles entendem que Marcos ele obteve de fonte para a escrita do seu evangelho, uma das suas fontes foi Pedro. Acredita-se que Pedro tenha sido o tutor de Marcos, quem passou oralmente as informações, aquilo que acontecera na vida de Jesus e do seu ministério, para Marcos. Então Pedro era uma espécie de tutor, segundo os estudiosos, de Marcos. E nessa passagem primeira que nós veremos, Jesus cura a sogra de Pedro. Então entende-se que esse relato está aqui, né, porque é algo muito pessoal para Pedro. Foi a sogra dele que foi curada. Então isso marcou muito a Pedro. Então Pedro ele conta a Marcos e Marcos toma esse relato e coloca no Evangelho. Então há uma influência muito grande aqui de Pedro nessa passagem. O texto começa dizendo aí que eles saíram da sinagoga, né? As primeiras palavras que aparecem e saindo eles da sinagoga, né? Saindo eles quem? Quem estava na sinagoga? A gente precisa lembrar que desde o versículo 21, que a gente viu na semana passada, até o final, aí no versículo de número 34, o que vai acontecer? Marcos escreve aqui um período de 24 horas da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Nesse dia, era um dia de sábado, tá bom? Nesse dia, quem estava com ele era Pedro, João, Simão, né, e André, né? E essa passagem, essa cura da sogra dele ocorre também na cidade de Cafarnaum, na mesma cidade da sinagoga de Cafarnaum, que nós vimos aí na semana passada. Né? A ideia aqui de que assim que ele sai da sinagoga, a ideia de saindo eles da sinagoga, Jesus vai diretamente para a casa de Pedro, né, que morava aí com a sua sogra. Então, vai dizer que foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Né? É interessante que Jesus ele estava num ambiente público, né, da sinagoga, assim como ele também ensinava no templo. Ele era um mestre que trabalhava com públicos, né, com multidões, mas ele também dá destaque e importância a indivíduos. Ele sai da sinagoga, ambiente público, para atender um pedido e uma necessidade individual. Repara que Jesus não está em busca de popularidade. Se fosse o caso, ele não iria para uma casa de um indivíduo, como era a sogra de Pedro. Ele estava preocupado em realizar o seu ministério, agir com misericórdia, com amor para com as pessoas da sua época ali. Né? Então Jesus não está em busca lá de grandes multidões. Ele está preocupado também, como nós vemos aqui, em atender, né, às dificuldades de pessoas, de indivíduos, né, comuns, né, como era aqui o caso da sogra de Pedro. Né? É interessante o texto vai dizer aqui para a gente que ele vai para a casa de Simão e André. Né, Simão e André, a Bíblia nos conta que eles moravam anteriormente em Betsaida. E aqui eles se mudam, como Marcos nos conta, para Cafarnaum. E por que eles fazem essa mudança? Porque Cafarnaum era conhecida também como um centro de atividade de pescaria, né, de pesca, né, pesqueira. E eles eram pescadores. Então eles se mudam para lá, talvez em busca de uma oportunidade melhor, né, em relação ao seu ofício ali. Né? E Cafarnaum é também a cidade em que Jesus estabelece o seu ministério. Né? Ele faz muito do seu ministério também em Cafarnaum. Muito provavelmente Jesus ele está morando aqui em Cafarnaum, ou se hospedando, na casa também de Pedro, né, e André aqui. Ele se hospeda aqui, ele passa tempo aqui também na casa de Pedro, de Simão, né? Simão aqui é Pedro, né? Simão e André. E é interessante que Pedro, né, como a gente vê aqui, por causa da sua sogra, ele era um homem casado. Mas ao mesmo tempo que ele era um homem casado, diz o texto aqui, né, ele na sua casa morava, tanto é que o texto vai dizer, na casa de Simão e André. Ele morava com o seu irmão. O seu irmão também morava na sua casa. Né? Por que isso? Né? Porque era muito comum naquela época esse sistema familiar em que é diferente de hoje, né? Em que a gente pensa muito na família nuclear. É pai, mãe e irmãos, no máximo. Né? Naquela época não se pensava assim, em termos de moradia. Né? Pensava-se muito em família ampla, dentro de uma mesma casa. Então, numa mesma casa, você tinha irmão, você tinha primo, você tinha até escravo, por exemplo. Então, se pensava muito nessa questão ampla ali nas casas da época. Ali, parentes, né, fora do núcleo familiar, moravam juntos na mesma casa. Aí, né? É mais ou menos parecido como a gente vê hoje no Brasil, quando você vê uma família no mesmo quintal, né? Um monte de parentes juntos.
Mas naquela época era talvez ainda pior, no caso, que era na mesma casa. Você tinha por isso que você via aqui o texto dizendo casa de Simão e André. Morava Simão, morava André, morava a sogra de Simão, e Jesus também estava ali, se hospedando, né, morando enquanto estava naquele lugar. Então é interessante, né? Diferente do contexto norte-americano, né? Em que com 16 anos de idade o rapaz já quer morar sozinho. Aqui é o inverso. Se morava por muito tempo junto, mesmo pessoas casadas, tinham parentes morando ali juntamente com eles ali, né? E é interessante que, segundo alguns arqueólogos, né, que escavaram lá a Cafarnaum moderna, né, eles descobriram uma casa. E isso foi no ano de 1968, né? Eles descobriram uma casa grande, e alguns atribuem essa casa à casa de fato de Simão. Não se sabe se é verdade de fato, se essa casa é de fato de Pedro, né? Mas alguns atribuem porque essa casa era uma casa grande, meio que um padrão da época que comportava ali duas famílias ou mais, além da família nuclear, que era comum na época. Então, muito provavelmente, como o texto fala aqui, que eles foram para a casa de Simão e André, era essa casa, uma casa que comportava muita gente. Por isso que você vê aí o texto falando da sogra de Pedro, que morava com Pedro, certamente com a mulher de Pedro, de André, e também Jesus entrava aí. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia para a gente entender o contexto, para onde Jesus está indo aqui, quando ele sai aqui da sinagoga. Versículo 30 continua dizendo assim: a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela, né? A primeira informação que a gente vê aqui no versículo 30 é que Marcos nos fala a respeito da sogra de Simão. Daí a gente já entende automaticamente que Simão, né, Pedro, era um homem casado, né, um homem que se casou. E Paulo, ele também fala sobre Pedro e dá a entender que Pedro era casado, lá em 1 Coríntios, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, capítulo 9, versículo 5. Ele vai dizer assim, ó: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas. Paulo, aqui no contexto do capítulo 9 de 1 Coríntios, ele está aqui reclamando com a igreja de Corinto pelo fato da igreja de Corinto não o sustentar financeiramente, né? Ele está dizendo aqui que ele tem esse direito de ser sustentado financeiramente se ele quisesse, por exemplo, se fazer acompanhado de uma mulher irmã, ou seja, se ele quisesse se casar, ele tinha o direito de ser sustentado juntamente com a sua mulher, caso ele quisesse ter. Como era sustentado, ele vai dizer aqui, ó, os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. A ideia de que Pedro ele era sustentado pela igreja e juntamente com a sua mulher. A ideia de que Pedro aqui ele se fazia acompanhado da sua mulher em suas viagens missionárias. É o que Paulo dá a entender. Dando a entender também que ele era um homem casado. Então Pedro era, de fato, um homem casado. A segunda informação que a gente vê aqui também é que, de fato, a sua mulher, né, a sua sogra morava com ele. E o texto não faz menção aqui ao sogro de Pedro, né? Onde que é o sogro de Pedro, né? Muito provavelmente, o texto não nos fala, mas é possível que essa mulher, essa sogra de Pedro, fosse viúva, uma vez que o texto não fala a respeito desse homem, desse sogro, que parece que é a mulher de Pedro, e Pedro que se tornam aí os responsáveis pela vida dessa mulher. O texto vai dizer para a gente aí que essa mulher, ainda no versículo 30, achava-se acamada com febre. Vamos lá. O texto não nos diz aqui qual era a doença dessa mulher. Qual era a doença? A gente sabe que a febre, o que é a febre? A febre não é uma doença em si. A febre é um sintoma. Quando a gente está com febre, alguma coisa está errada conosco, alguma infecção, a gente está doente por alguma coisa. E a febre é um sinal que o nosso corpo dá de que algo está errado. Mas o texto não nos diz qual era esse algo errado, essa doença em si. Mateus, lá no seu evangelho, que narra também mesmo relato, né? Ele vai dizer que ela ardia em febre. Então, se alguém colocasse a mão, sentiria logo uma ardência de tão grave que era essa febre. E Lucas vai dizer lá no seu relato que ela estava com febre muito alta. E Lucas era médico, né? Então Lucas sabia do que estava falando, né? Ela estava com uma febre muito alta. Naquela época, basicamente, existiam 3 tipos de febre, né? A febre era classificada de 3 maneiras. Você tinha a febre que era chamada febre de Malta, né? Uma febre aí não tão grave como a maior das febres que nós veremos aqui daqui a pouco. Ela era acompanhada de anemia, deixava a pessoa bem debilitada, mas ainda não era a pior das febres.
Você tinha a febre tifoide, que era uma febre que ia e voltava, mas não era uma febre que derrubava alguém, era uma febre que era constante, ia e voltava, ia e voltava. E a pior febre que tinha na época era chamada de febre malária, né, provocada pelo mosquito da malária. Alguns entendem que era esse terceiro tipo de febre que a sogra de Pedro estava acometida. Por quê? Porque sabe-se que naquela época, a gente está aqui falando de uma região de Cafarnaum, né, da região de Cafarnaum. Sabe-se que naquela época, a região de Cafarnaum, ela era rodeada de um ambiente pantanoso, de Pantanal, né? E sabe-se que ali o clima era subtropical. E além disso, a Cafarnaum, ao redor de Cafarnaum, era infestado de mosquitos da malária. Então, muito provavelmente, os estudiosos dizem, né, que era muito comum casos de malária em Cafarnaum. E a ideia é de que, muito provavelmente, fosse a malária que essa sogra de Pedro estava acometida. E a febre seria a febre da malária. Essa febre era, de fato, uma febre muito grave. Era a pior das febres. Era uma febre, de fato, mortal ali. E era uma febre tão grave, deixa eu dizer para a gente aí, se os irmãos repararem, no versículo 30, que ela achava-se acamada. Qual é o ponto aqui? É que essa febre ela era tão grave que foi capaz de derrubá-la. É possível que nós, né, venhamos aí contrair alguma febre aí e a gente consiga fazer alguma coisa, né? Então, lavar uma louça, fazer uma comida, mas quando a gente está abatido, acamado, porque de fato aquilo que nos acometeu é de fato grave, a gente não consegue sair da cama. Alguém que está doente a ponto de não sair da cama é porque de fato contraiu algo, né, muito grave aí, né? E de fato, muito provavelmente fosse essa febre da malária a que essa mulher estava aqui acometida. Naquela época também era comum se associar, né, pelas pessoas de maneira geral, né, febre com uma maldição divina, como resultado de punição. As pessoas em geral faziam isso. A gente sabe que isso não é verdade de fato, né? Mas era comum as pessoas pensarem isso. Por quê? Por causa de textos como Deuteronômio 28 e 22, né, que fala ali das maldições da quebra da lei. Vai dizer que aqueles que quebrassem a lei, né, aí o texto vai dizer assim, ó, o Senhor te ferirá com a tísica e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente. Então é possível que as pessoas, né, que levaram, né, Jesus até essa mulher, de fato entendessem que o problema daquela mulher era um problema além de um problema físico, mas também um problema espiritual. Isso poderia ser um pensamento comum das pessoas da época, de acharem que aquela mulher estava sofrendo de um problema além de um problema físico, né? Tanto é que o texto vai dizer, né, que e logo lhe falaram a respeito dela, né? Por que o texto vai dizer que logo lhe falaram, né, a respeito dela? Lembra que Jesus está ganhando notoriedade, popularidade. A ideia é de que as pessoas já viram em Jesus, né, algo diferente. Viram em Jesus alguém que poderia resolver o problema daquela mulher. E como ele estava ganhando popularidade e fama, as pessoas, tem alguém que pode resolver esse problema. Então, deixa eu dizer que logo lhe falaram a respeito dela. Além disso, em outros evangelhos, como a gente pode acompanhar a cronologia aqui, Jesus já tinha realizado outros milagres, né, numa cidade ali próxima de Cafarnaum, que era Caná da Galileia, né, como a transformação do vinho, né, de água em vinho, como a cura de um filho de um oficial romano. Então as pessoas já perceberam que esse Jesus tinha algo de especial. E aí o texto vai dizer que logo lhe falaram a respeito dela, vendo em Jesus uma possibilidade, né, de resolução desse problema. O 31 vai dizer assim, então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. De que maneira Jesus, então, cura, né, essa mulher? É interessante, né? O texto de Marcos vai dizer para a gente aí que Jesus se aproxima e toma pela mão. Lucas, quando vai narrar esse mesmo detalhe aqui, é interessante que cada evangelista aqui, ele dá um sentido, né, todos verdadeiros, mas um aspecto diferente, né, do que aconteceu. Lucas vai dizer, assim, e inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e a deixou. É interessante que Lucas ele fala que Jesus, né, quando vai curá-la, né, ele se inclina para ela. Lucas era médico, né?
E Lucas entendia disso, porque geralmente pessoas acamadas, quando médicos atendem pessoas acamadas, o que médicos fazem? Eles se inclinam para examinar o doente. Lucas sabe disso, então Lucas dá esse detalhe. Jesus, né, como o médico dos médicos, né, ele também se inclina para, de fato, realizar o seu procedimento lá, né, de cura, né. E é interessante que o texto vai dizer que Jesus, ele vai, lá em Lucas, né, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, né. É interessante que Jesus, ele, o termo que Marcos usa aqui, né, Jesus, ele repreende a febre, dando a entender que a febre ali é vista como um mal, como um incômodo, como um inimigo, uma inimiga, né. Quando você olha para Marcos, né, lembra que eu falei que Marcos, ele é escrito para Romanos, né, e Marcos está tentando fazer com que os seus leitores entendam que Jesus, ele é poderoso sobre todas as coisas, né. E quando você olha, por exemplo, para a passagem anterior, lá no versículo número 25, quando Jesus ele expulsa o demônio, né, um espírito imundo daquele homem possesso, lá vai o termo lá repreender também é usado. Olha lá o 25 vai dizer assim, ó, mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Aí, aqui em Marcos, o texto vai dizer que Jesus, ou melhor, em Lucas, né, Jesus repreendeu a febre. E lá em Marcos 4, na verdade Lucas 8 também vai falar isso, texto, naquela passagem onde Jesus ele acalma a tempestade, né, o vento e o mar, o texto lá vai dizer que Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. É interessante, né, que Jesus, a ideia de Marcos aqui é mostrar que Jesus ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o poderoso rei, né, que repreende o mal, que repreende o espírito maligno, que repreende as forças da natureza capazes de fazer mal ao seu povo, que repreende aqui, no caso, a doença. Ele é alguém que está vencendo os seus inimigos. Essa é a ideia que Marcos quer mostrar. Ele é o poderoso rei, que repreende aquilo que traz algum tipo de incômodo ao seu reino. E ele está aqui estabelecendo o reino de Deus, o início desse reino. Interessante que ele trata a doença, a gente sabe que a doença ela é efeito do pecado no mundo. Ele está aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando amostras, Jesus, de que os efeitos do pecado estão sendo abolidos. O reino final de Deus está chegando. E aqui é o indício, é o vislumbre do que será, já aqui, no presente. É isso que Jesus está fazendo. Ele está dando amostras do que será o reino futuro. Mas ele está aqui, ainda no início, está estabelecendo o reino. Está já repreendendo o mal, expulsando o mal. Lembra? Um rei, o que um rei faz? Um rei, ele quer paz para os seus súditos. Ele quer vitória contra os inimigos. Por isso que Jesus expulsa o demônio na passagem anterior. Ele está aqui vencendo Satanás, trazendo paz para o seu reino. A gente sabe que essa paz virá no final, quando o reino estiver pleno. Na teologia a gente costuma dizer que o reino de Deus é um reino já e um reino ainda não. Ele já é verdadeiro. Jesus já reina. Mas por que ainda não? Porque ele não reina ainda plenamente. Por que não plenamente? Porque a gente ainda vê pecado no mundo. Satanás ainda atua. Então, é um reino que ainda convive com inimigos. Mas o que Jesus está fazendo aqui? Dando início a esse reino. Ele está vencendo o mal. Ele está expulsando os inimigos. Ele está vencendo os efeitos do pecado. Ele vencerá o pecado como venceu na cruz o pecado. Ele vencerá de fato a morte plenamente um dia. E aí no reino final de Deus, nós seremos totalmente livres de qualquer tipo de doença, de mal, de Satanás, de pecado. Mas esse reino começou aqui. Por isso que ele está fazendo isso. Expulsando ali o espírito imundo, a doença, repreendendo, agindo com poder, porque ele é o rei, ele faz isso. Ele está imperando sobre as forças do mal. Essa é a ideia. Continuando o texto, meus irmãos, a gente vai dizer assim, né, ainda no versículo aí, né? A gente vai dizer que a febre a deixou, passando ela a ser vírus. É interessante, né, que após Jesus aqui, ele curar aquela mulher, né, tomá-la pela mão, repreender aquela febre ali, a sogra de Pedro tem uma reação. É interessante que desde o versículo 21, quando a gente olha, por exemplo, quando Jesus ensina com autoridade, a gente viu isso na semana passada, né, as pessoas reagiram. Que ensino maravilhoso, que ensino com autoridade. Quando Jesus expulsa o homem endemoniado, as pessoas também reagem. Que nova doutrina é essa? Que homem é esse que expulsa os demônios, que fala e os demônios obedecem? E aí, lá no capítulo 4, nós vemos a mesma coisa, né? Jesus repreendendo a tempestade, o vento e o mar, e os discípulos perguntam, quem é este
que é ter o mar e o vento lhe obedecem. Né? E aqui você tem mais uma reação. A sogra de Pedro se levanta instantaneamente. Né? Era diferente da maneira como, por exemplo, a gente viu também, né, os exorcistas judeus que existiam na época expulsavam os demônios. Né? Era um processo, os supostos demônios, né? Era um processo demorado. Jesus faz isso num estalar de dedos. Mesma coisa aqui, ele coloca a mão e ela, de fato, ela é curada. Né? É interessante que, geralmente, a pessoa que sai de um estado de doença, né, de enfermidade, ela não volta instantaneamente, ela volta aos poucos. Né? Ela se alimenta, toma uma água, e talvez depois de algumas horas ou de alguns dias, talvez, ela de fato está 100%. Mas aqui o texto diz que ela levanta-se e passa a servi-los. A ideia de que a cura foi instantânea, não houve nenhum resquício de doença, de enfermidade, que ela volta ao normal muito rapidamente. Né? É interessante que, geralmente, quando alguém doente, né, sai de um estado de enfermidade, geralmente as pessoas que servem essa pessoa que estava doente, né, por ela estar fraca. Aqui é o contrário, ela sai e o texto vai dizer que ela passa a servir a quem o curou. Não são as pessoas de fora que passam a servi-la, né, ajudando-a a se recuperar. Ela já está recuperada. A gente vai dizer que é ela quem vai servir, né, as pessoas aqui. E que serviço é esse? Né? Muito provavelmente é o serviço do almoço. Aqui, né? Por quê? Porque a gente está falando, lembra que eu falei que a gente está falando de um período de 24 horas na vida de Jesus aqui. Desde o versículo 21. E aonde que eles estavam no versículo 21? Né? Eles estavam na sinagoga de Cafarnaum, ali na reunião, né, semanal, num sábado. E ali, muito provavelmente, a reunião era de manhã. Como a gente faz aqui domingo, né? A gente reúne de manhã, né? E depois a gente almoça. Depois que a gente sai da escola bíblica, a gente vai almoçar. E aqui Jesus sai da sinagoga para a casa da sogra de Pedro. E quando ele chega lá, muito provavelmente era a hora do almoço, muito provavelmente. E aí, o que ela faz aqui quando ela passa a servi-los? Muito certamente, provavelmente, o almoço. O almoço para servir, né, a Jesus e aos seus discípulos aqui. Né? E é interessante, né, que essa ideia de serviço, né, é algo que sempre acompanha, né, aqueles que são alcançados por Jesus. Né? Toda vez que Jesus ele, acha alguém e traz para si, essa pessoa responde em serviço, né, servindo na sua casa, servindo na obra. Então essa mulher aqui, ela responde não apenas em gratidão, mas ela se torna uma discípula, né, de fato, né, de Jesus aqui. Né? Versículo 32 e 33 vai dizer assim, meus irmãos: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Aqui a gente começa a nossa segunda sessão, que vai falar, mas o tema é o mesmo, né? O tema da Jesus curando pessoas, ajudando pessoas. Né? A ideia de que ele age com misericórdia, mas ao mesmo tempo a sua popularidade está crescendo. A gente está aqui no capítulo 1, né? E a gente vai ver no capítulo 2 que à medida que a sua popularidade cresce, cresce também a rejeição dos líderes religiosos para com ele, inveja. Porque sabe que Jesus está ganhando notoriedade, está ganhando fama. Seu ministério está crescendo. Né? E aqui, mais uma vez, Jesus está curando pessoas ali. Vamos lá. O versículo 29 começa dizendo aí, né, que à tarde, ao cair do sol, ou ao pôr do sol, dependendo da sua versão, as pessoas trouxeram a Jesus pessoas doentes e endemoniados. Vamos lá. Por que as pessoas trouxeram a Jesus? É interessante esse comecinho, né? Quando o texto diz que as pessoas trouxeram a Jesus à tarde e ao pôr do sol. Por que as pessoas esperaram, né, até a tarde, até o sol se pôr, para trazerem pessoas até Jesus? Precisa lembrar que a gente está falando aqui de um dia de sábado, né? E o sábado ele se dava, né, no cotidiano, no calendário da época, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Então, basicamente, no pôr do sol do sábado, que é esse pôr do sol aqui, ao cair do sol, ao pôr do sol, o sábado se encerrava e dava-se início ao domingo. Por que as pessoas esperaram o pôr do sol para poder trazerem doentes a Jesus? Porque era comum o pensamento da época, por causa do quarto mandamento, né, de não carregar peso no dia de sábado. Então o que as pessoas pensaram? Vamos esperar o pôr do sol, que é quando o sábado acaba. E aí no domingo a gente já não quebra a lei. A gente pode carregar peso.
Então, é por isso que o texto vai dizer que é à tarde, ao cair do sol. A ideia de que as pessoas esperaram chegar no domingo. Quando o sol se põe, e isso marca o início do domingo, as pessoas, assim, vamos carregar o peso, vamos levar as pessoas até Jesus. Elas entendiam que se elas levassem até Jesus pessoas num dia de sábado, carregando as pessoas no braço e carregando peso, portanto, isso seria um trabalho, isso quebraria o mandamento do sábado. Então, por isso que eles vão levar Jesus aqui ao cair do sol, né? E aí o texto vai dizer para a gente aí que quem essas pessoas, né, levam a Jesus, né? Todos os enfermos, vai dizer o texto aí, e endemoniados, né? É interessante que o verbo que é usado aqui no grego, né, no original, traz a ideia de que as pessoas vinham trazendo a Jesus. A ideia de que isso durou algum tempo, numa espécie de peregrinação. As pessoas iam e voltavam, como se formasse uma fila, que isso fosse um processo contínuo. As pessoas caminhavam, as pessoas saíam curadas, e outras pessoas iam até Jesus. Não foi de uma vez só, né? Foi um processo contínuo aí, né? E é interessante que o texto vai fazer muito bem a diferença entre enfermos e endemoniados, né? Marcos diferencia muito bem esses dois grupos de pessoas. Por que isso é importante para a gente? É muito comum hoje você ouvir assim, essas pessoas que a Bíblia, geralmente pessoas, né, céticas, né, que não creem na Bíblia, né, falam aí, vão dizer que essas pessoas que a Bíblia chama aí de endemoniadas, na verdade essas pessoas não eram endemoniadas, as pessoas eram doentes mentais, né, que por não terem conhecimento, né, das doenças como esquizofrenia, como epilepsia na época, as pessoas diziam que elas estavam endemoniadas. É o pensamento muito comum hoje em dia de pessoas que não creem de fato, né, céticas, né, da palavra de Deus, de dizer que essas pessoas associavam pessoas endemoniadas porque não tinham conhecimento devido para entendê-las como pessoas doentes mentais. Isso não é verdade. Por que nós sabemos disso? Porque a Bíblia mesmo é muito clara ao mostrar que ela diferencia enfermos e endemoniados. Então, a Bíblia faz muito bem essa diferenciação aqui entre enfermos e endemoniados. Lá em Mateus 4:24 vai dizer assim: e a sua fama correu por toda a Síria, né? Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, que aqui é a ideia de doença mental, lunáticos, e paralíticos, e ele os curou. Reparem que Mateus também, né, por sua vez, ele faz essa diferenciação. Ou seja, nem todos da época, né, de Jesus eram apenas doentes fisicamente, né? Existiam de fato pessoas endemoniadas. Essa era uma realidade muito comum, né, no ministério de Jesus, da sua época. O texto vai dizer aí, para a gente continuando, que toda a cidade estava reunida à porta. Você imagina, né? A gente volta aqui à ideia da popularidade, né? Como Jesus estava se tornando famoso. Toda a cidade, né, na casa da sua... Imagina toda a cidade na sua casa, na porta da sua casa, né? Deveria estar bem famoso, né? Então você vê que Jesus ganha popularidade aqui enquanto ele inicia, né, o seu ministério aqui, né, e de cura, né, de ensino também, como isso ficará muito bem, mais claro mais à frente. Mas Jesus basicamente aqui no Evangelho de Marcos, o Evangelho é muito conhecido como o Evangelho da ação, né? Em Marcos você vê Jesus fazendo muita coisa. Não é o Evangelho que concentra grandes ensinos, embora os outros também dão esse destaque. Mas o Evangelho de Marcos fala muito do que Jesus fez, né? Exatamente por causa dessa ideia de mostrar Jesus como alguém que é poderoso, que faz as coisas acontecerem. Por causa dos seus destinatários ali, e o objetivo que Marcos tinha em mente. Então, Jesus está ganhando aqui notoriedade. E aí no 34, para a gente encerrar, vai dizer assim: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era, né? Quando o texto começa dizendo aqui para a gente que ele curou muitos doentes, a ideia de muitos aqui, como acontece em outras vezes na Bíblia, ela pode significar todos também, né? Muitos não significa que foram muitos e alguns não. Aqui o texto dá a entender também que todos os que foram lá, de fato foram curados, né? E o texto continua dizendo aí, né, no início do 34,
de toda sorte de enfermidade, né? Quando a gente lê os evangelhos, de maneira geral, você vê que a Bíblia ela traz, né, uma constância, né, de pessoas enfermas, né? Você vê sempre relatos de pessoas cegas, pessoas coxas, né, de pessoas surdas, né, mudas, ali, de leprosos. Então, talvez tenha sido essa a incidência, né, de enfermidades que foram levadas até Jesus, pessoas que eram acometidas desses tipos aí de enfermidades, né? Então, a gente vai dizer que ele curou toda sorte de enfermidade, né? Jesus não escolheu, né, determinadas doenças, né, mais fáceis, digamos assim, para curar. Né? É comum você hoje, né, você ligar um programa desse neopentecostal, você vê as pessoas dizendo assim, não, eu estava com uma enxaqueca e fui curada, estava com uma dor de cabeça, eu estava com um sentimento estranho. Você vê que são doenças, né, ou são pseudo-curas internas. Não tem como você saber se de fato ela foi curada disso ou não. Mas você vê que o que acontece aqui com Jesus é toda a sorte de enfermidade. Você não vê aí fora pessoas, né, levantando cadeira de rodas, expelindo um câncer, ou sendo curado de uma AIDS, né, coisas que de fato você consegue atestar que de fato houve algo verdadeiro ali. Geralmente são coisas muito internas e inverificáveis, né, do ponto de vista visual. Você não consegue saber, né, de fato quem foi curado. E Jesus aqui ele não escolhe, né, enfermidades para curar. Tamanho era o seu poder sobre aqueles que ele se relacionava aí. Deixa eu dizer também que ele também expeliu muitos demônios, não permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era, né? Vamos lá. Por que Jesus aqui, ele ao expelir demônios, ele não permite que esses demônios falassem? A gente vai dizer aqui, né? Porque sabiam quem ele era. Isso já aconteceu na passagem anterior, né? Jesus ele manda o homem com o espírito imundo, né, se calar. Quando o homem diz assim, tu és o santo de Deus. Jesus fala assim, cala-te, saia dele e cala-te. Né? Por que Jesus ele faz isso com os demônios? É comum, né, no ministério de Jesus, os demônios eles afirmarem, ao verem Jesus, e afirmarem a quem é Jesus. Tu és o santo de Deus. E isso não era uma mentira, era uma verdade. Mas ainda assim Jesus os repreendia e mandava que eles se calassem. Se Jesus veio, de fato, né, como veio, para ser reconhecido como Messias, né, por que não contar, digamos assim, com o testemunho dos demônios, se eles falavam a verdade? Os demônios não falavam alguma mentira, né, mas Jesus mandava eles se calarem. A ideia é que uma das respostas é que Jesus não precisava do testemunho dos demônios. Eu estava vendo uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos sobre esse texto, ele falava assim, você imagina, né, alguém, né, que foi convertido, né? Você foi convertido através do testemunho de quem? Foi um demônio lá que pregou Jesus lá, me converti com o testemunho do demônio. Jesus não precisava do testemunho, da afirmação do demônio, até porque um demônio não era um bom critério, não era alguém que tinha tanta credibilidade, né? Para dar, enfim, conferir, né, a crédito por parte a Jesus. Mas por que Jesus aqui no texto vai dizer que Jesus não permitiu que eles falassem? Porque sabiam, né, quem ele era, né? Os estudiosos, de maneira geral, eles atribuem, né, essa não permissão de Jesus sobre a sua identidade como o chamado segredo messiânico, né? O que acontece, né? O que era esse chamado segredo messiânico, né? Jesus, na época, né, de Jesus, as pessoas, de maneira geral, esperavam o Messias, né? Só que era o Messias que era esperado era o Messias de cunho político, né, de cunho militar. As pessoas esperavam o Messias que não era o Messias que era o Cristo, ou que era como Cristo viera, de fato. Então as pessoas tinham uma ideia muito errada, né, de quem seria o Messias. Não associavam o Messias, por exemplo, ao Messias que sofreria, que seria morto numa cruz, que seria pregado numa cruz. Elas esperavam um Messias político. E quando o Satanás aqui, os demônios, né, eles falavam sobre Cristo, isso podia, de alguma forma, fazer com que as pessoas associassem essa revelação, digamos, dos demônios a essa figura política. E incitasse o povo a coroar Jesus como rei precipitadamente, por exemplo. Então, Jesus não queria essa associação, esse testemunho dos demônios, para que as pessoas não o vissem como o Messias que elas esperavam. Mas Jesus queria apaziguar, por enquanto, não revelar a sua identidade de fato, porque essa identidade iria ser revelada mais à frente, como ele fará.
né? Mas seria revelado de maneira verdadeira, como Messias, como servo sofredor, não como um guerreiro político, não como alguém, um militar. Jesus não queria que as pessoas associassem, né, o testemunho do demônio, dos demônios, com essa figura. Então Jesus, cala-te, porque na hora certa, a ideia seria essa, eles saberão quem eu sou, não como eles esperam que eu seja, mas como servo sofredor. Então essa é a ideia do segredo messiânico. Por isso que Jesus ele pede para que ele ordena, né, que os demônios se calem, porque sabiam quem ele era. Essa é a ideia aqui. Basicamente, meus irmãos, esse foi o nosso texto, né? Um texto bem curto, né? O que a gente pode aprender, né, com esse texto aqui? O que Marcos ele narra, né, essas passagens aqui? Primeiro, meus irmãos, para mostrar que Jesus ele era o Filho de Deus poderoso, né? Como a gente viu aqui, né? Jesus ele está sempre repreendendo algo, né? Então Marcos quer mostrar que Jesus ele ele tem poder sobre todas as coisas, sobre os demônios, como vimos no versículo anterior, na passagem anterior, sobre as forças da natureza, como veremos no capítulo 4, sobre as doenças, mais à frente sobre o pecado, sobre a morte. A ideia é que Jesus está sempre vencendo, estabelecendo o seu reino. É por isso que Marcos escreve essas passagens que nós vimos aqui. Segundo, para mostrar que Jesus ele morre, né, numa cruz porque ele quis. Quando os romanos, né, recebiam, né, fossem receber a mensagem do Evangelho, e vissem ali uma mensagem de alguém que sofreu, que foi traído, que foi morto, foi pendurado numa cruz, um romano comum, ele viria aquilo como uma mensagem, aquela mensagem como uma mensagem de alguém fraco, alguém que morre, alguém que sofre, né? E Marcos aqui, ele narra essas coisas para mostrar que, de fato, Jesus é o poderoso rei que morreu, mas que morreu de modo voluntário. É muito diferente você morrer porque você lutou e não queria morrer e você perdeu, do que você morrer porque você quis morrer. Porque se você morre porque você quis morrer, você não foi fraco, você se entregou. Se fosse alguém, por exemplo, um guerreiro romano que lutasse com a sua vida não querendo morrer e morresse, ele de fato poderia ser alguém fraco perante o seu inimigo. Mas quando Jesus ele morre, voluntariamente, isso não demonstra fraqueza. Isso demonstra compaixão, amor, misericórdia, que é o que ele demonstra às pessoas que ele cura aqui nessa passagem. Terceiro, que a gente aprende aqui, que Jesus Marcos escreve nessas passagens também, nesses dois relatos, para mostrar a importância que Jesus dava, né, às pessoas individuais, né, aos particulares, né? Você vê que Jesus sai de uma sinagoga, de um ambiente público, para atender um pedido muito particular, né, de alguém muito particular. E de alguém que, no contexto da época, não era uma pessoa valorizada, era uma mulher. Mulheres, na época, não eram valorizadas. Era uma mulher viúva, isso contribui ainda mais para a não valorização dessa mulher, né? Era uma mulher já idosa, né? Porque tinha uma filha casada. Aí tudo isso contribuía para que as pessoas, de maneira geral, não a valorizassem. Jesus dá atenção a uma mulher desfavorecida naquela época ali, né? Marginalizada naquela época ali. O que a gente pode aprender com essa passagem, meus irmãos? Primeiro, é que a doença, né, por causa do pecado, né, que entrou no mundo, ela é uma anomalia na ordem criada, né? A doença, né, o que a gente vê, nada mais é do que efeito do pecado no mundo, né? Por causa do pecado que entrou por meio de Adão, né? A velhice, né, a deterioração do corpo, de maneira geral, ela é uma anomalia que veio por causa do pecado. E quando a gente olha passagens como essa, a gente aprende que em Cristo nós já temos vitória, né, sobre essas coisas, ainda que não seja uma vitória ainda plena, mas que será perfeita, né? Jesus não promete, e a gente não pode ler um texto como esse, como fazem alguns, entendendo que basta ter fé que todas as nossas doenças serão curadas, né? Todos os nossos problemas serão resolvidos. Isso não é verdade. O propósito principal do texto é mostrar, não que Jesus não possa curar pessoas, mas é mostrar que ele, quando vem com o seu reino, ele já está iniciando o processo, né, onde esse reino começa a eliminar os efeitos do pecado, a doença, a morte, as enfermidades. Esse é o propósito de Marcos. Jesus como um rei que está aqui estabelecendo o seu reino, está aqui vencendo os inimigos. E esse reino, como eu falei, é já e ainda não. Já começou. Mas no final, quando esse reino se tornar pleno e perfeito, esses efeitos da morte aqui, que aqui começaram a sucumbir
com a sogra de Pedro e outros, um dia será totalmente perfeito. Esses efeitos já serão totalmente eliminados de maneira perfeita. Serão sucumbidos, eliminados e abolidos por final. Esse é o propósito do texto aqui. Não é dizer que basta ter fé que todas as suas enfermidades serão curadas, como dizem alguns aí fora. Isso não é verdade. É a ideia de que Deus, aqui em Cristo, está iniciando o reino, eliminando o mal, Satanás, o pecado, e por fim nos dará um corpo perfeito, pleno de saúde. Não nesse mundo, mas no reino eterno de Deus. E Jesus aqui está nos dando uma amostra dessa realidade, que um dia virá. Tá? E segundo o que nós aprendemos aqui, que Deus, se assim desejar, pode de fato curar pessoas hoje. Né? Não existe nada, né, de anti-presbiteriano, né, ou anti-reformado em dizer que Deus pode curar pessoas. Deus ele pode curar aqueles a quem ele quer curar. E não há nada de errado em nós orarmos a Deus, segundo a sua vontade, sempre, para que ele cure uma pessoa, que ele traga, segundo for a sua vontade. Não há nada de errado nisso. Mas lembremos que ele não fará isso sempre, nós pedimos. Como nós sabemos que ele não faz sempre, à medida que nós pedimos. Que ele fará isso de acordo com a sua vontade. Mas que ele pode, assim, segundo a sua graça, bondade, nos curar, se assim ele quiser. O que a gente aprende aqui também é que em Cristo nós temos uma total atenção por parte dele às nossas dificuldades. Esse mesmo Cristo pessoal, como a gente vê aqui, né, um Deus pessoal que se preocupa com a pessoa humana, é o mesmo de hoje, que se preocupa conosco, com as nossas dificuldades, que não está alheio às nossas dificuldades. Não é apenas, embora também seja, alguém que está envolvido com as grandes questões do mundo, né, geopolítica e outras coisas, mas também alguém que está envolto nas situações particulares do seu povo, nas dificuldades pessoais. Nós podemos, talvez, hoje, ter alguém aqui que tem um parente, como tinha Pedro aqui com sua sogra, enfermo. Jesus está atento a essas questões. Ele promete curar? Não, necessariamente. Ele pode assim fazer? Pode. Mas o fato é que ele está atento e se preocupa com as necessidades do seu povo, como ele sempre se preocupou, desde aqui. Mas isso não significa que ele sempre fará aquilo que nós pedimos. Mas o fato é que ele sempre estará atento àquilo que nós pedimos e fará tudo de acordo com a sua santa e boa vontade. Irmãos, esse foi o nosso estudo, tá? E eu espero, segundo a graça de Deus, se Deus assim permitir também, nós continuemos, né, no Evangelho segundo escreveu Marcos, que nós aprendamos mais e melhor sobre esse rei que reina e reinará eternamente. Deus nos abençoe. Amém.